Vamos lá para mais uma aulinha. Agora a gente vai falar do tecido sanguíneo, ok? Então, o tecido sanguíneo é um tecido especial, um tecido conjuntivo especial, né? Em que a gente vai ter, assim como todos os tecidos conjuntivos, células, só que, claro, todo tecido tem célula, obviamente, só que com muita matriz extracelular, ou seja, ou intercelular, né? Extracelular ou intercelular, que no caso do sangue é líquido, né? Essa matriz é líquida, que é o que a gente chama de plasma, né? Então, o tecido sanguíneo é um tecido conjuntivo especial que tem muita matriz e uma matriz líquida, beleza? Então vamos lá. Então, gente, o sangue é considerado um tipo especial de conjuntivo, como eu falei, que vai ter em sua composição dois principais elementos: o plasma, que é a matriz, e os elementos figurados. Tá? Então, o plasma, que é a matriz extracelular, ou a gente pode chamar, né, intercelular, que está entre as células, que é líquida e onde os elementos ficam mergulhados. E quem são os elementos figurados? Os elementos figurados são as células hemácias, também chamadas de eritrócitos ou ainda glóbulos vermelhos, e os leucócitos ou glóbulos brancos, tá? Esses dois tipos de célula aqui, esses dois tipos de célula. E nós temos os fragmentos de células, que são as plaquetas ou trombócitos, né? Que são fragmentos de uma célula chamada de megacariócito, que é uma célula, vamos dizer, jovem, tá? O megacariócito é uma célula tronco de plaquetas, tá bom? Quando a gente observa e faz a centrifugação, né, botar o sangue numa centrífuga para ficar girando, a gente vai observar a formação de duas fases, na verdade três fases. A fase mais abaixo, nós vamos ter as hemácias, que são vermelhas e são mais densas, e aqui é a maior parte do sangue, né? Assim, a maior parte dos elementos figurados, a maior quantidade é de hemácias. Depois aqui no meio nós vamos ter uma fasezinha que a gente quase não enxerga, só dá para ver mesmo quando você está com o material na mão, que é onde ficam os leucócitos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Tá? E acima nós vamos ter o líquido, que é o plasma sanguíneo, tá? Que é menos denso. Tá? Então vamos olhar aí para esse sangue, então. Primeiro vamos falar do plasma sanguíneo. Ele é a matriz extracelular líquida, né? Ou matriz intercelular. Ele vai ser composto 91,5% de água, ok? E outros 8,5%, o restante, né, são solutos, como sais, hormônios, que são todos transportados pelo sangue, as excretas, né, resíduos de metabolismo de aminoácidos, enfim. Nós vamos ter ainda os gases respiratórios, principalmente o CO2, tá? O CO2 ele é principalmente transportado pelo plasma e não pela hemoglobina, tá? Uma pequena parte do CO2 é transportado pela hemoglobina. A maior parte dele é transportado aqui pelo plasma sanguíneo. Beleza, galera? Nós vamos ter ainda enzimas, nutrientes e proteínas, ou seja, substâncias orgânicas, além dos hormônios, né, que vão participar, que vão estar aí compondo esse plasma. O importante é que a gente vai ter algumas proteínas aqui fundamentais, e se destacam três delas, produzidas principalmente aí pelos hepatócitos, que são células do fígado, tá? A albumina, que é produzida pelo fígado, responsável pelo equilíbrio osmótico do sangue, ou seja, a albumina aumenta, tá? Ele aumenta a concentração sanguínea, ou seja,
fazendo com que esse sangue tenha uma maior capacidade de absorver água, né? Uma maior capacidade de osmose, ela aumenta a pressão osmótica do sangue, tá? Ou seja, retém líquidos no sangue. Importantíssimo isso aí, tá? Então a albumina é uma proteína que está no plasma sanguíneo, que é importantíssima no equilíbrio osmótico do sangue, na quantidade de água que esse sangue consegue reter. Se eu não tiver a albumina, ou se o fígado começar a ter problemas, é uma das coisas que ele vai fazer, se o fígado começa a demonstrar, por exemplo, na hepatite também, mas, enfim, doenças do fígado, o que ele vai promover é uma queda de albumina. E aí o que começa a acontecer? A pessoa começa a perder líquido sanguíneo. Uma das coisas que essa pessoa que pode acontecer é extravasamento de plasma sanguíneo para o abdômen, gerando, por exemplo, aquela famosa barriga d'água, né? Que é um estufamento do abdômen, tá certo? Os tecidos do abdômen começam a se edemaciar, a crescer, tá? Enchendo-se de água. Tá? Então, uma queda de albumina vai fazer com que o sangue perca água, essa água pode extravasar, tá? Formando essa barriga d'água que a gente chama tecnicamente de ascite, tá? Ascite, que é essa perda de água dos vasos sanguíneos porque falta albumina neles, tá? Então, por exemplo, algumas verminoses vão causar isso, né? Mas não necessariamente por falta de albumina, tá? Não necessariamente. Às vezes é porque extravasa mesmo o sangue. Mas no caso da falta de albumina, vai acontecer certamente isso. As globulinas. Entre as globulinas nós temos aí principalmente os anticorpos, né? Que são agentes de defesa específica, né? Humoral, defesa que vai passar pelo plasma, por isso chama de defesa humoral. Então esses anticorpos são proteínas do tipo globulinas que paralisam, neutralizam a ação de micro-organismos, tá? E nós vamos ter as fibrinas. Entre as fibrinas importantes nós temos o fibrinogênio, que participa, é um fator de coagulação, é um dos fatores de coagulação do sangue, tá? Beleza, esse é o plasma sanguíneo, tá, gente? Vamos aos elementos figurados. Elementos figurados, nós vamos ter as hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são 3 nomes para uma mesma célula. É um dos elementos figurados do sangue, né? É um dos elementos figurados do sangue, tem como função transportar gases respiratórios, fundamentalmente o O2, o oxigênio, tá? Então, o que ele vai fazer? O oxigênio vai se unir à hemoglobina. A gente vai ver por quê e vai ser transportado de regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão no corpo, né, nos tecidos. Tá? Vamos lá. Nos mamíferos, essas hemácias são células anucleadas, tá? Portanto, elas não sofrem divisão celular porque não tem núcleo. E elas vão ter aí média de sobrevivência de 120 dias. Tá? Então elas estão sempre sendo produzidas pela medula óssea vermelha, tá? E a cada 120 dias a gente tem que repor essas células, tá? Não a cada 120 dias, mas uma célula dessa dura em média 120 dias. São células mais abundantes do sangue, né? Sendo 4,8 a 5,4 milhões de células a cada milímetro cúbico de sangue. Tá? Quando esses números caem, a gente vai dizer, quando esses números aqui caem, a gente vai dizer que a pessoa tem uma anemia. Tá bom? Elas são achatadas e avermelhadas devido à presença de hemoglobina, tá? Que é o pigmento responsável pelo transporte de gases, principalmente oxigênio. São bicôncavas, ou seja, elas estão aqui, ó, parece uma balinha, né? Que ela tem um achatamento dorsal e um ventral, assim, ó, tá?
Isso facilita o quê? Aumenta a superfície de contato e aumenta a eficácia nas trocas gasosas. Tá bom? Quando ocorrem mudanças na quantidade de hemácias, nós temos duas condições. A anemia, como eu já falei, é a queda desse número de células, é a perda de hemácias. Tem vários tipos, mas eu estou elencando três aqui, duas por falta de nutrientes e uma aqui genética. Mas tem vários tipos de anemia, tá? A mais comum, a ferropriva, é a falta de ferro 2+, tá? Que a gente vai ver a importância dele aí já já na hemoglobina. A anemia falciforme, que essa aqui eu preciso ter reposição de ferro, por isso que eu preciso me alimentar de ferro. Tá? A principal fonte que eu vou absorver é do alimento, e principalmente de carnes, porque na carne eu já tenho um ferro, um íon ferro pronto, que não precisa ser oxidado, tá? Que eu tenho dois tipos de ferro, né? O 2+ e o 3+. O ferro que a gente vai absorver em maior quantidade é o ferro 2+, é ele que a gente precisa, né? E esse ferro 3+ está mais presente nos vegetais. Então, a gente vai... esse 2+ está presente na carne, já mais pronto, e o 3+ presente nos vegetais. Então, a gente precisa ainda fazer uma oxidação dele para poder chegar aqui. Tá? Então, nos vegetais, a gente vai absorver menos esse ferro, tá bom? Esse aqui é mais fácil de absorção, esse é mais difícil. Anemia falciforme, gente, é o comprometimento genético, tá? Que produz, então é um comprometimento genético, a pessoa nasce com ele, que produz hemácias defeituosas, tá? E nós temos a perniciosa, também bastante famosa, porque é falta de vitamina B12, tá bom? O que a anemia vai causar? A anemia, de modo geral, vai dificultar o transporte de oxigênio, porque você tem menos hemácias. Dificultando o transporte de oxigênio, eu tenho redução energética. Se eu tenho redução de oxigênio, eu tenho a redução da respiração celular. Então eu vou ter menos ATP, vou ter menos energia. A pessoa com anemia, então, fica ali, né, sorumbática, fica ali macambúzia, fica com sonolência, né, fica mal, né, sem energia. Bom, agora, tem uma outra condição em que há mudança na quantidade de hemácias, que é a baixa pressão atmosférica. Quando você vai para o alto das montanhas, né, então vamos dizer que aqui esteja o mar, a praiazinha aqui, o mar, você está aqui. Se você está aqui, olha o que está acontecendo. Vamos dizer que a atmosfera esteja passando aqui, é óbvio, eu estou falando da camada de atmosfera como um todo. A pressão aqui é muito maior do que para quem está aqui em cima. Então aqui em cima eu tenho menor pressão de oxigênio, o ar é mais rarefeito. Então nessas condições de alta montanha, o que vai acontecer? Você tem uma dificuldade de respiração, né? Veja aí os jogadores que vão jogar aí jogos lá na Bolívia, não sei o quê, né? No alto, acima de 2.500, 3.000 metros de altitude, né? Nos Andes e tal, começa a dar dor de cabeça, o cara começa a respirar mal. Se ele está fazendo exercício, puxa, ele vai ter que ter respirador no meio do processo ali, né? Vai ter que ter ali um oxigênio para ele respirar, tá certo? E aí o que vai acontecer? Com o passar do tempo, a partir de uma alimentação adequada, a gente pode sofrer o que a gente chama de aclimatação. Tá? Passando ali algumas semanas nessa região, e se alimentando devidamente, você vai ter um aumento do número de hemácias. Tá? Um aumento desse número de hemácias vai fazer com que você suporte essa condição de forma muito melhor, para fazer um exercício, inclusive. Tá bom? Bem, então vamos à hemoglobina aí, gente. Hemoglobina é uma proteína, tá, que está dentro das hemácias. Ela é quaternária, ou seja, ela tem a estrutura já tridimensional, mas de globulinas agrupadas. Tá?
são 4 cadeias polipeptídicas. 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Tá bom? Então tá aqui, ó, uma beta, outra beta aqui, uma alfa aqui, outra alfa aqui. Beleza? Bem, o que acontece? Cada uma desses polipeptídeos vai apresentar um grupo M, aqui, ó, esse grupo M aqui, ó. E o que nós temos no grupo M? Esse grupo M é um anel, né? Um anel químico, que no meio dele, quem está lá? Ferro, unido a ele. E qual é o papel desse ferro, gente? O ferro, né? Ele vai ter uma eletronegatividade que atrai oxigênio. Você veja, você deixa qualquer substância exposta, qualquer substância de ferro exposta, sem pintar, nada, o que acontece com ela? Enferruja, né? Enferruja. Por que a substância enferruja? Porque a ferrugem é o quê? A ferrugem é óxido de ferro, né? Óxido de ferro. Tá? Então, galera, o que vai acontecer nessa condição? O que acontece? O ferro atrai oxigênio. O ferro atraindo oxigênio forma o óxido de ferro e vai enferrujar. No nosso caso, não forma óxido de ferro, vai formar a oxihemoglobina, tá? Que é o oxigênio unido à hemoglobina. E isso é a principal formação, é isso que a gente quer. Essa é a ideia. Então, quando eu tenho bastante concentração, bastante pressão de oxigênio dentro dos pulmões, porque eu estou inspirando, esse ar vai com alta pressão de oxigênio, vai transferir oxigênio direto, vai passar para a hemoglobina e vai formar oxihemoglobina, ok? Conforme esse sangue vai passando em regiões de baixa pressão, nos tecidos, esse oxigênio vai ficando pelo caminho, vai sendo entregue pela hemoglobina. Em poucas quantidades, nós também formamos a carbohemoglobina, que é a união de gás carbônico com hemoglobina. Não é o principal, mas também se forma. Tá? É uma das formas de transportar o gás carbônico. A principal forma de transportar o gás carbônico no plasma, tá, é o ácido carbônico. Tá bom, gente? É o ácido carbônico. Que se dilui, né, em água, que se forma na presença de água. Então isso aqui é que a gente vai ver para transportar gás oxigênio, ou gás carbônico, tá? Carboxihemoglobina se forma, mas em pouca quantidade. Tá bom, gente? E a carboxihemoglobina? Carbohemoglobina, tá? Se forma em pequena quantidade. E a carboxihemoglobina? Essa aqui é perigosíssima. Quando eu tenho monóxido de carbono, tá? Monóxido de carbono é um poluente atmosférico. E ele tem a hemoglobina atrai muito mais o monóxido do que o oxigênio. Então, se eu tenho um ar cheio de monóxido de carbono, todo esse monóxido de carbono, toda essa concentração vai formar carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina. Essa carboxihemoglobina pode levar a anoxia. E se você estiver num lugar fechado, por exemplo, uma garagem fechada, com um carro ligado, o carro libera monóxido de carbono, tá? Apesar dos seus filtros lá, ele libera, e esse monóxido de carbono vai substituir a ligação com o oxigênio e vai produzir anoxia, falta de oxigenação total, a pessoa morre sufocada, mas com uma aparência muito boa. Por quê? Porque ela vai estar cheia com a hemoglobina completamente cheia e vermelha, então a pessoa morre com uma aparência bem avermelhada, tá? E não aquele esbranquiçamento total. Por quê? Porque essa hemoglobina com o monóxido de carbono formam essa carboxihemoglobina que extravasa os vasos sanguíneos e vai dar uma coloração, né, avermelhada na pele da pessoa. Tá? É perigosíssima essa formação de carboxihemoglobina. Tá? Bem, vamos às outras células, os leucócitos ou glóbulos brancos, que nós temos uma imagem de um desses aí,
Também chamados de glóbulos brancos, os leucócitos são elementos figurados encontrados em menor quantidade, variando aí de 5 a 10 mil por milímetro cúbico de plasma. São importantes por atuar na defesa contra agentes estranhos como bactérias, vírus, protozoários, poeira, pólen, etc. Nós temos duas linhagens, tá? Os granulócitos, ou seja, os que têm grânulos, e os agranulócitos. Esses caras são formados em duas linhas diferentes. Os granulócitos e o monócito, então esses caras aqui e o monócito, são formados na linhagem mieloide, ou seja, são formados na medula óssea vermelha, tá? Vai produzir então leucócitos, granulócitos, que é o neutrófilo, eosinófilo e basófilo, e o monócito. E a linhagem linfóide vai produzir os linfócitos, que são os leucócitos agranulócitos. Tá aqui, ó, linfócitos que são divididos em linfócitos B e linfócitos T. Tá? Então vamos lá. Neutrófilo fagocita micro-organismos e outras substâncias. Basófilo libera histamina, tá? Que promove a inflamação, e heparina, que que previne a formação de coágulos. Tá? Então basófilo tem essa formação. Esse cara aqui, a histamina, é que vai jogar, por exemplo, a questão alérgica. Né? Então, quando a pessoa tem alergia a poeira, pólen, quem é que vai estar trabalhando? O basófilo, tá? Que libera histamina, que é um sinalizador para que outras células venham trabalhar ali. E os eosinófilos liberam mediadores químicos que reduzem a inflamação, tá? E atacam vermes parasitas. Os eosinófilos indicam aí verminoses em algumas situações, tá? Bem, e os agranulócitos? Esses são os que têm grânulos, tá? Eles têm lá os seus núcleos bem diferentões, tá? Núcleos lobados, tá? É um núcleo só que ele tem vários lóbulos em todos eles aqui. Nos linfócitos, os linfócitos têm um núcleozão único, tá? Linfócito B são os que vão formar os plasmócitos, tá? Então, linfócito B forma os plasmócitos quando amadurecem, quando precisam. E esses plasmócitos é que produzem os anticorpos. Tá bom? E os linfócitos T? Os linfócitos T, eles têm dois papéis. Eles podem ser citotóxicos, tá? O linfócito T, ele pode ser citotóxico, ou seja, ele vai lá e libera substâncias que ajudam na morte de uma célula, de um ser, ou eles podem ser também guardarem, né, fazerem a memória imunológica. Bom? Então, o linfócito D produz anticorpos e outros agentes químicos responsáveis pela destruição dos micro-organismos e contribui para reações alérgicas, de rejeição de enxertos, controle de tumores, por exemplo, linfócito T, tá? Regulação do sistema imunitário como um todo, tá bom? Então são os linfócitos, esses caras são células que vão trabalhar principalmente na imunidade específica, tá? Beleza? E nós temos os monócitos, que não são granulócitos, mas têm a mesma origem, né? E esses monócitos, eles, quando amadurecem, eles se tornam os macrófagos, tá? São células que também vão fazer fagocitose e, ao sair do sangue, se transformam em macrófagos que fagocitam bactérias, células mortas, fragmentos de células e outros corpos estranhos. Esses macrófagos vão estar aí nos tecidos conjuntivos, como a gente já viu, tá? Conjuntivos. Então, esses macrófagos são linhas de defesa que estão já nos tecidos conjuntivos, prontos para qualquer invasão. Uma coisa importante é que esses granulócitos aqui, que estão no sangue, e os monócitos também, eles têm esse papel, essa capacidade de fazer diapedese, que é o quê? É sair dos vasos sanguíneos. O que acontece? Um neutrófilo aqui, ó, tem então, de repente, um tipo de inflamação, uma reação inflamatória, que libera substâncias, tá, que vão provocar a atração do neutrófilo para essa região. Vai aumentar a temperatura nessa região, tá?
vai aumentar a temperatura nessa região para que o vaso sanguíneo possa se dilatar e facilitar essa saída. Vai ocorrer uma ancoragem aqui, uma colagem desse neutrófilo, tá? E ele vai conseguir sair aqui. O aumento da temperatura aqui, para fazer diapedese, é que gera febre, tá? Um agente aqui, é uma forma de você facilitar o combate, né, dos micro-organismos que estão aqui contaminando seus tecidos. Tá? Então a febre é por causa da diapedese. Tá? É para que a diapedese ocorra. Além disso, quando extravasa aqui, também saem hemácias aqui, que são bem pequenininhas, e formam, né, aqueles edemas, né, aquelas regiões, aquelas vermelhidões na região que está inflamada, né, que a gente vê geralmente nas regiões de inflamação. Tá bom? Bem, a gente vai ter aí também as plaquetas ou trombócitos, que são células, fragmentos celulares, né, são derivados aí da quebra dos megacariócitos, que são células que a gente já vai ver. Eles vão estar aí entre 150 mil a 400 mil por milímetro cúbico de sangue e são responsáveis pela coagulação sanguínea, tá? Reservando substâncias e formando agregados. Agregados aí que a gente chama de trombos, né? Que coagulam, que fazem a coagulação do sangue. Então, fatores de coagulação aí, galera. Nós vamos ter o cálcio, a vitamina K, a protrombina e o fibrinogênio. A protrombina se transforma em trombina e o fibrinogênio em fibrina. E essas fibrinas vão, junto com as trombinas, vão formar o coágulo sanguíneo, que é uma rede de fibrinas que aprisionam elementos figurados, estancando o sangramento. Tá? Pessoas que têm deficiência nos fatores de coagulação têm uma doença chamada hemofilia, que é uma doença genética. A pessoa herda isso de seus pais. Tá? Então é uma deficiência nesses fatores de coagulação aqui. Tá? Vamos lá então. Como é que ocorre? O vaso sanguíneo rompido, tá, libera substâncias que atraem essas plaquetas. Então as plaquetas vêm para cá. Essas plaquetas produzem a tromboplastina, que, na presença de vitamina K e de cálcio, catalisam a transformação da protrombina em trombina. A trombina, na presença de vitamina K e de cálcio, catalisa a formação do fibrinogênio em fibrina. Formou-se a fibrina, essa rede de fibras vão agrupar aqui, vão se agregar aqui as plaquetas e, né, hemácias e elementos figurados, e vão fechar esse extravasamento do vaso sanguíneo, fazendo a coagulação e estancando o sangramento. Beleza, gente? Então, pessoas que têm hemofilia não conseguem fazer isso. Então, qualquer vaso sanguíneo rompido pode gerar um sangramento muito grande dessa pessoa. E eles precisam frequentemente estar aí tomando, né, sangue, né, fazendo transfusão sanguínea frequentemente. Tá bom? Bem, um outro tecido importante que vai fazer parte desse complexo é o tecido hematopoético, tá? É uma variedade do tecido conjuntivo que produz as células sanguíneas, está intimamente ligado ao sangue, tá? A gente chama de hematopoese. Ele vai destruir células velhas, esse processo é chamado de hemacaterese, tá? Então ele faz os dois processos, tanto a hematopoese, que é a formação de células sanguíneas, quanto a destruição de células velhas, que a gente chama de hemacaterese. Os tipos de hematopoese são os dois, né? Aqueles que eu já tinha mostrado para vocês, o mieloide e o linfóide. Mieloide é na medula óssea vermelha, produz quem? Além dos leucócitos granulócitos, produz as hemácias, as plaquetas ou trombócitos, os leucócitos granulócitos, né? Neutrófilos, basófilos, e os monócitos, que vão se transformar em macrófagos. E a linhagem linfóide produz os linfócitos e monócitos não, eu tinha cortado isso aqui, monócito não, tá? Só os linfócitos, que são leucócitos agranulócitos. E ele vai se dar onde? No baço produz principalmente linfócitos B, mas em outras coisas também o baço faz
hemacaterese e armazenamento de sangue, tá? Então, quebra células velhas no baço. O timo vai produzir principalmente linfócitos T, né? Então, T de timo, não somente, mas vai produzir também. Libera hormônios, a timosina, faz a maturação de linfócitos T e fica atrás do osso externo, esse osso que a gente tem na frente das costelas aqui, tá? E também eles são produzidos nos linfonodos, que auxiliam na produção de todos esses linfócitos, tá? Então essa hematopoese linfóide ocorre aqui nesses 3 órgãos, baço, timo, linfonodos, tá bom? Linfonodos são aquelas glândulazinhas, né? Que a gente, por exemplo, quando tem um machucado, elas incham, formando o que a gente chama comumente de ínguas, tá bom? São os linfonodos. Bem, como é que se dá a formação dessas células? Nós temos então a medula óssea, vamos dar o exemplo de medula óssea, né? Vai ter as células tronco hematopoéticas, que vão dar origem à linhagem linfóide, que vai para aquele lá, para o baço, para o linfonodo, tá? Ou o glândulo linfóide, vai também para o timo, e lá vão produzir o linfoblasto, que é essa célula aqui, e o linfoblasto produz linfócito B e linfócito T, beleza? E na própria medula vão ficar as células tronco mieloides, tá? Que vão produzir os eritroblastos, que produzem as hemácias, tá? Então gravem esse nome, eritroblasto, tá? Que existe uma doença aí, que vocês vão aprender mais à frente, quando virem tipos sanguíneos e tal, chamada de eritroblastose. Então eritroblastos são hemácias jovens. Tem o mieloblasto, que produz os granulócitos, né? O neutrófilo, basófilo e eosinófilo. Temos os monoblastos, que produzem os monócitos, e os megacariócitos, que vão fragmentar-se e formar as plaquetas. Ok, gente, são essas 2 linhas aí de células aqui, né, que a gente tem, essas 2 linhas de células que vão formar os tecidos, o tecido sanguíneo. A gente chama esses tecidos de formação de tecido hematopoético, né? Esses caras aqui são chamados de tecido hematopoético. Beleza, galera? É isso aí. Valeu. Vamos lá agora fazer exercício. Grande abraço.